Para moderar o painel A Reforma do Imposto de Renda e suas implicações em óleo e gás, convido ao palco o Dr. André Carvalho, sócio da Veirano Advogados, por gentileza. E os painelistas, Marcelo Sampaio, Country Tax Manager da ExxonMobil, por favor. E Alex Sarandi, Tax Manager em Brasil da Repsol. Doutor André, quando quiser, a palavra é sua. Muito obrigado, boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui já nessa quarta edição desse evento que a cada ano não nos surpreende mais, né, mas é sempre bom ver aqui a casa cheia, números de amigos, colegas. E o tema do nosso painel é a reforma do IR e as implicações em óleo e gás. Né, acho que é inevitável aqui nesse tema a gente falar aí do que tem de mais recente nesse ambiente, né, de grande produção legislativa na matéria tributária nos últimos meses aqui no Brasil. E é inevitável a gente falar da 15.270, que trouxe essa figura, né, depois de muitas tentativas no passado e discussões com formatos diferentes, de uma tributação do dividendo. Lógico que o foco não vai ser muito a tributação da pessoa física, né, do imposto de renda mínimo de 10%, mas mais focado naturalmente na figura do investidor não residente, né, para o qual, né, essa nova legislação traz alguns desafios que eu já tive a honra de discutir aqui nas nossas discussões pré-painel com o Marcelo e com o Alex, dois craques da indústria. E antes de passar a palavra para eles, então eu queria agradecer aqui o convite da Firjan, a pessoa da Karine, da Infis, do grande Eduardo, para a gente dar andamento, então, aqui a essas discussões. Então, acho que a gente pode começar com o Alex, né, enfim, para trazer suas impressões sobre os impactos da 15.270, enfim, né, e não precisa se limitar naturalmente a 15.270, o imposto de renda ele é muito rico, amplo, né, tem questões já antigas da indústria, né, mas vamos começar então por essa mais recente, Alex. Obrigado, André. Bom, queria em primeiro lugar agradecer o convite, a Firjan, a Infis, especialmente ao Eduardo, por lembrar, enfim, fazer esse convite para tratar de um tema relevante e desafiador ao mesmo tempo. Importante a gente se reunir, acho que já é a quarta edição, como o André falou, sempre de temas bem importantes para a gente discutir para a indústria. Quando a gente se reuniu para começar a pensar nesse painel, no que a gente falaria, a gente travou numa primeira pergunta do que a gente vai falar. Bom, reforma da renda, um tema muito amplo e que, infelizmente, vem sendo colocado em prática de maneira muito fatiada. Anos recentes, né, o painel anterior estava falando das mudanças de regras de preço de transferência, mais recentemente, introdução do conceito de Pillar 2, enfim, mudanças de TBU, mudanças nos cálculos de JCP e também a tributação de dividendos. A gente escolheu fazer essa primeira parte do painel focando na tributação dos dividendos, principalmente, como o André comentava também, a presença do investidor estrangeiro na nossa indústria tão forte e como a introdução dessa tributação depois de tanto tempo afeta os investidores estrangeiros. Então, principalmente, trazer a reflexão de que é uma mudança no contexto amplo, né? A gente já vinha desde 96 sem ter essa figura da tributação de dividendos e como é que muda esse cenário a partir de agora. Principalmente porque, como eu comentava, o investidor estrangeiro, na nossa indústria, ele faz investimentos muito grandes, ciclos de investimento muito grandes, e a tributação de dividendos ocorre justamente no momento em que os projetos já estão mais maduros, e justamente quando o investidor vai começar a recuperar esse investimento, é onde entra ali a tributação dos dividendos. E isso afeta diretamente, não fica só no campo teórico, né? Os modelos econômicos que o investidor faz passa a refletir essa mudança. E, invariavelmente, ao colocar isso no modelo econômico,
o capital, por ser global, ele passa a ser direcionado de uma forma que possa, enfim, trazer maiores investimentos, maiores retornos. Então, é muito importante a gente, como sociedade, a forma como a gente está construindo e direcionando as coisas, ter muito clara dos riscos que isso traz. No momento que o investidor tem que decidir alocar investimento no Brasil ou em outros países, enfim, a gente estava comentando aqui fora há pouco tempo a Guiana, como vem crescendo nos últimos anos, e você vê um cenário de uma reforma da renda sendo feita de maneira tão picotada que você passa a ter uma tributação de dividendos sem as devidas correções em outros impostos, isso não tem como não reduzir a atratividade do país. E esse acho que é o maior risco que a gente vem enfrentando nessa reforma fatiada que a gente está tendo. Então, quando a gente comenta da redução de atratividade, uma nota que um grupo de associações soltou ainda quando a gente estava na fase de discussão do projeto de lei do 1087, mostrava um estudo que dizia que o investidor estrangeiro, em média, vai ter uma redução no retorno sobre o investimento de 15%. Isso é um fator muito grande. Quando, de novo, o investidor olha e começa a ver onde ele vai ter mais ou menos retorno em mais ou menos tempo, isso afeta diretamente a escolha dele. Isso tem que ser visto e a gente está aqui justamente para debater e colocar isso, né, que quanto isso pode mudar e trazer prejuízos. E não fica só na questão da tributação, né, ter uma alíquota maior ou uma alíquota menor. A gente carece ainda, o painel anterior comentou muito sobre isso, de previsibilidade, segurança jurídica. E aqui também a gente tem muito isso. Até agora, a aprovação da lei feita no ano passado e uma regulamentação que não saiu até o momento. Então, na posição que nós estamos, no momento que a gente vai reportar isso para os nossos headquarters, de que, tudo bem, agora a gente tem uma tributação de dividendos, então como é que a gente estima os impactos? E a gente tem que assumir premissas baseadas na nossa melhor interpretação, porque ainda não temos uma regulamentação. Então, questões práticas e diretas que afetam como eu calculo o meu crédito, qual é a alíquota efetiva que eu tenho que considerar para chegar nesse crédito. O conceito de imposto é um imposto que é efetivamente pago, é um imposto que está apenas contabilizado. No momento que eu tenho a definição do crédito, o que o não residente vai poder fazer, como é que ele vai poder operacionalizar o uso desse crédito? São perguntas que a gente recebe e, infelizmente, a gente não tem como dar uma resposta. Isso causa muito problema e dificuldade do próprio sistema como um todo. E sem falar na confusão que foi o período para pagamento de dividendos referentes a 25, né, que foi um caos em si. A correria toda que foi feita, acho que todo mundo passou por isso. Enfim, já passando a palavra para o Marcelo, acho que é isso. A gente pensar na tributação de dividendos, que deveria ser apenas um passo dessa reforma ampla, em que a gente vai tentar, no segundo momento, trazer algumas ideias. Valeu, Alex. Bom, boa tarde. Tomei a palavra aqui, né, Gero? Bom, boa tarde a todos. Agradecer rapidamente aqui para não tomar muito tempo. O Edu já está me olhando ali para não gastar muito tempo. Obrigado, Edu e Infis pelo convite, Firjan por nos receber. Minha primeira vez participando do evento, muito prazer. É uma honra grande estar aqui. Bom, eu vou adicionar aqui 2 pontos aqui, a fala do Alex e a introdução do André. Um primeiro ponto que eu queria mencionar, acho que com relação ao crédito, né? Então, primeiro, a gente não tem nenhuma pista, né, do que vem por aí. A gente já ouviu aí algumas manifestações públicas da Receita Federal, do que eventualmente virá nessa direção. Pago agora e pego o crédito depois, não sei quando, né, não sei de que maneira. Mas eu queria trazer aqui, conectando o ponto à nossa indústria, né, em particular as empresas de AIP, algumas reflexões, né? Então, quando a gente fala de alíquota efetiva, né? O que eu estou considerando, né? Por que eu tenho uma alíquota efetiva diferente de uma alíquota nominal? Porque alguma coisa na minha base do imposto de renda está diferente do meu resultado contábil, né? Para que a gente tem que olhar, né? Então, trazer aqui 2 exemplos que a gente conhece bem, que pelo menos quem é do AIP sabe, né? A 13586, que traz alguns incentivos, né? A própria REPET está lá colocado, mas também traz algumas regras específicas para fins de imposto de renda. Depressão acelerada é uma delas, muito importante, muito bem-vinda. E a outra é a possibilidade de dedução imediata com gastos exploratórios, que também é bastante bem-vinda e coloca o Brasil numa posição privilegiada no que tange a competitividade e incentiva a exploração, né? No momento que você já tem uma campanha que gere resultados, você é bastante estimulado a
a iniciar uma nova campanha de exploração, que você consegue deduzir os gastos imediatamente. Então, isso é uma regra, são regras bastante interessantes, mas que geram questionamento, né? Quer dizer, tanto a depreciação acelerada como a dedução imediata de gastos são regras que vão, né, quando você olhar no primeiro ano calendário em que você tem uma baixa ou você tem uma perfuração de um poço numa outra campanha e você está acelerando a depreciação dos seus ativos, de um ativo que começou a produzir, você vai ter uma alíquota efetiva de imposto de renda menor que 34%, naturalmente. Né? Você está tomando um OP 3,5 vezes na depreciação acelerada e tomou uma dedução lá com um poço perfurado no bloco vizinho, por exemplo. Então, sua alíquota vai ser menor que 34%, naturalmente. Mas, em algum momento, né, esse jogo vira, né, porque essas não são diferenças permanentes, são diferenças temporárias. Né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Né? Então, será que a direção que a gente vai rumar a gente somente considerar diferenças permanentes, né? Ou seja, aquelas que no futuro não vão trazer um efeito diverso? Então, se no momento, como a diferença é temporária, se no momento você tem uma alíquota efetiva menor, em algum momento no futuro a sua alíquota efetiva vai ser maior do que 34%. E aí você faz o quê? Você dá um crédito, você lá atrás já ignora, né, os efeitos temporários. Então, esse é um ponto que acho que vale a reflexão, porque impactam diretamente a indústria de IP, porque são fontes, são duas regras que trazem efeitos importantes na base do imposto de renda para as empresas de IP. E o segundo ponto, que aí é mais uma provocação aqui para a gente ouvir do André, e aí, né? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com essa regra? A gente não tem uma regra clara de crédito, né? Não sei se seria o caso da gente já pensar numa consolidação tributária no Brasil, a exemplo de outras economias já desenvolvidas, e aqui eu não estou fazendo cherry picking, né? A gente sabe que as principais economias hoje têm regras de consolidação. Seria o caso da gente ter uma regra de consolidação. A gente estava até falando sobre isso, né, André e Alex, que a gente já tem conceito de consolidação para Pillar 2, né? Então, esse conceito já não é um conceito inédito na nossa legislação. Por que não pensar também para essa regra de creditamento ou de consolidação, para você não ter uma ineficiência no caso que você tem uma empresa pagando dividendo ou tem empresa ainda com prejuízo, por exemplo. Né? E até lá, o que é que a gente faz? Né? Então, quer dizer, provocação para o André o que a indústria está fazendo? Né? Então, isso é um convite para que todas as empresas que operem no Brasil com mais de uma afiliada tenham uma holding local, para a gente otimizar esse influxo e esse fluxo de saída de dividendos, para mitigar esse custo? Não, acho que obrigado aí, sempre a gente aprende bastante nessas discussões pré-painel e não foi diferente dessa vez, senhores. Acho que essa questão, né, do imposto de renda, a gente cada vez mais, ou seja, essa dualidade, né, entre o contábil e o fiscal, ela está se tornando cada vez mais relevante. Acho que seja num contexto de Pilar 2, em que se tem um cotejo da carga tributária efetiva, do tributário do efetivamente pago contra um lucro contábil, que naturalmente sofre os ajustes ali, né, até se chegar no lucro real. E é isso, às vezes você tem um incentivo fiscal de uma depreciação acelerada que reduz a carga tributária efetiva, né? E em muitos casos, né, a gente lida muito com essa situação de ajustes temporários, né? Ou seja, como uma coisa é você tirar aquela foto, não, eu tive um lucro de 100, paguei 30 de IR, ou seja, eu tive uma carga efetiva, né, comparando o tributário contra o contábil de 30%, mas pode estar impactado por um ajuste temporal. É como o Marcelo muito bem colocou, eu posso ter uma alíquota menor hoje, mas essa conta alguma hora vai virar ainda mais numa indústria que é de longo ciclo de produção, né? E essa discussão, né, que vem no âmbito, né, do nosso adicional, da CSL, né, do nosso top-up tax, né, de um QDMTT, ela também vai se tornar relevante na discussão do cálculo do crédito aqui dos 10%, né, aplicáveis ao investidor não residente quando retirar os dividendos. Porque também, né, ainda carecendo de legislação, né, esse cotejo vai ser também do
IR e ICS pagos, né, contra o lucro contábil. Tá? E aí, talvez não com toda aquela regulamentação que a gente tem na regulação do Pilar 2, ou seja, que a gente importou lá de fora, trazendo o conceito da consolidação, né, do group relief. A consolidação é isso, né? Ou seja, aqui no Brasil eu tenho 2 CNPJs, um lucrativo, outro no prejuízo, eu não consigo fazer um encontro de contas e considerar, né, tudo junto. Lá fora, esse é o padrão, né? Seja via consolidação, group relief, conforme a regra de cada país. Então, acho que é uma provocação boa, que acho que a gente consegue, talvez, com essa figura. Acho que hoje, com o SPED, com SED, SF, tudo muito mais, num ambiente muito mais eletrônico e no ambiente de confia, de sintonia, acho que a Receita, numa relação fisco-contribuinte, que ainda é tensa, ainda não está no patamar que a gente gostaria, mas já é uma relação muito mais próxima e de muito mais controle e visibilidade, né? Mas, voltando aqui especificamente para o nosso tema, né, é o problema acho que toda vez que a gente tem esse painel, né, acho que a gente vai ter, né, Edu, cadê a IN? A pergunta de cadê a IN é clássica. Quem frequenta aqui desde a primeira edição, né, enfim, a gente teve os painéis de Repetro, o Luiz Henrique aqui da Receita prometeu a IN do Repetro, a IN alterando a 1.600 está saindo, né? A gente está esperando até hoje essa IN. A IN do TP saiu, mas já a IN do TP no intangível, né, cost sharing, enfim, também, como foi dito no painel anterior, estamos esperando. A IN a de commodities, né? A de commodities, né? Enfim, tivemos ali RTC, tudo mais, ou seja, mas a IN, né, a indústria, a gente sabe, gente, aqui, né, a gente aqui também tem uma ideia de ter uma parte propositiva, né, de sugerir melhores do sistema. É muito fácil a gente estar aqui só criticando, a gente sabe, né, das dificuldades da Receita, de pessoal, é lógico, mas nosso papel é esse, né? Ou seja, as situações estão acontecendo na prática, né? A gente tem cliente que é isso, e nessa situação, né, de clientes, por exemplo, empresas que têm uma holding, tá? E é muito comum na indústria do petróleo, claro, você tem ativos em consórcio com outras empresas, enfim. Então, você tem, talvez, CNPJs, digamos, de operacionais, embaixo de uma holding, e a gente tem um problema hoje. Se essa holding não consolida, se não tem consolidação contábil, do jeito que está a 15.270 hoje, eu tenho uma insegurança jurídica muito grande, porque essa holding não tem carga tributária efetiva, né? Ela tem equivalência patrimonial, mas ela não tem imposto próprio sendo pago. O dividendo vem da operacional de baixo sem tributação, porque é PJ para PJ. Mas aí, quando a holding vai distribuir para o sócio, para o investidor não residente, ela pode aproveitar o effective tax rate, a carga tributária da entidade subjacente, onde efetivamente está o lucro. Hoje a gente tem uma insegurança. Casos de consolidação, é 100% minha o consolido, ok, né? A gente até trouxe esse conceito da consolidação, né, contábil ali, mas você pode ter uma participação de 20%, eventualmente não consolidar num determinado ativo embaixo, né? Então a gente tem essa questão, sim, né, ainda da insegurança que esperamos, né, venha a ser regulamentada nessa IN que virá. A pergunta fica, cadê a IN, né, também aqui da regulamentação da 15.270? Né? Acho que são alguns dos problemas que a gente tem verificado. Não sei, Alex, algum ponto mais que você... Não, acho que, voltando, né, na nossa reunião, do como a gente pensou, era um pouco trazer essa primeira parte dos problemas que a gente tem hoje, mas tentar não ficarmos só nos problemas, né? Como o André estava comentando, não adianta a gente só apontar o dedo e falar que está errado. Acho que o nosso papel aqui também é apontar caminhos, né? A gente estava pensando numa segunda parte justamente de o que a gente pode aproveitar um momento de reforma da renda, o que pelo menos deveria estar sendo considerado nesse cenário de reforma. E um primeiro momento é justamente como isso está sendo feito fatiado, né? A tributação de dividendos feito isoladamente.
regras de Pillar 2 que não acompanham, e muitas vezes essas mudanças não conversam uma com as outras. Então, acho que é amplamente falado, mas sem dúvida nenhuma, acho que a melhor proposta, na minha opinião, é que isso ocorra de maneira ampla. A gente tenha uma figura de uma reforma ampla acontecendo e não, tudo bem, o Brasil quer estar mais próximos a modelo, ao ambiente OCDE. Então, muitos países têm a tributação de dividendos e o Brasil quer passar a ter isso. Tudo bem, pode ser aceito desde que outros aspectos de países OCDE também sejam refletidos. O Brasil, uma carga tributária conhecida como uma das mais altas do mundo, então não faz sentido a gente ter a tributação de dividendos sem ter uma redução das demais alíquotas. Então, nesse sentido de agenda propositiva, eu pelo menos tentei separar em algumas bases aqui, e o primeiro pilar seria justamente essa, uma readequação da tributação. No momento que você passa a tributar dividendos, você diminui a outra carga tributária. É um pouco do projeto de lei de 2337 que a gente estava falando em 2021, que tinha os seus problemas, sim, enfim, não era um projeto perfeito, mas tinha essa ideia na época era uma tributação de 15% de dividendos, mas você tinha uma redução ali da alíquota corporativa com 26%, 28%, uma calibragem disso para que, no final das contas, você tenha a competitividade que o Brasil precisa ter frente a outros países, que permaneça essa competitividade. O segundo pilar foi justamente de pensar essa reforma ampla como um momento de simplificação. Acho que a gente tem um exemplo da reforma do consumo acontecendo. Eu sou um otimista da reforma do consumo, enfim, eu acho que lá no final do caminho, para 2033, a gente vai ter um cenário mais simples, a gente vai passar por muitos problemas até lá, sem dúvida, mas é um bom exemplo de uma apuração assistida, a forma como está sendo estruturado um split payment, são formas que a gente vem desenvolvendo no Brasil que vão levar para um sistema, de novo, mais lá para frente, mas teoricamente um sistema mais simples. A gente deveria aproveitar esse momento de reforma ampla de discussão e tentar aplicar isso também no conceito de renda. Lógico, não necessariamente os mesmos casos que estão sendo aplicados na reforma do consumo, são modelos de tributação diferentes, mas o conceito deveria ser trazido para cá também. Uma declaração pré-preenchida, como a gente já tem para pessoas físicas, isso poderia funcionar para pessoas jurídicas. Enfim, a gente vem tendo, ao longo do tempo, sim, uma modernização. Saímos de uma DIPJ, né, dos mais antigos, mas um sistema SPED, SF, já é um avanço, mas a SF também já é algo que já está um pouco defasado. A gente já está vivendo um momento de processamento de dados massivos, inteligência artificial. Acho que existe espaço para crescer um pouco mais e desenvolver um pouco mais. O Brasil é conhecido por ter esses sistemas, enfim, de conseguir implementar sistemas tributários. Nós somos muito bons nisso. Então, aqui é um momento também de pensar, de trazer isso para o cenário de reforma da renda. Quanto tempo todas as nossas equipes gastam por mês, não só no cumprimento da obrigação principal, mas também na obrigação acessória. O custo de compliance no Brasil é muito grande, muitas horas investidas para isso, então deveria ser um foco também da reforma da renda, não só falar de alíquota, mas também o que traz junto de custo para o sistema tributário como um todo, nas horas que a gente gasta para cumprir todas essas obrigações. Critérios de apuração mais claros, então, a gente tem uns exemplos que a gente estava dando de partir do resultado contábil, fazer 1 milhão de ajustes e, no final das contas, ajustes que a gente não sabe se, no final das contas, vão ser aceitos ou não. Então, como é que a gente pode aprimorar também, simplificar todo esse sistema de tributação? O terceiro pilar, e volta também para o que eu já estava comentando, de previsibilidade, sabe? Segurança jurídica. A gente precisa ter regras melhores escritas, mais debatidas, antes de fato virem à tona e já estarem em prática. Exemplo disso é a própria legislação da tributação de dividendos. O Marcelo estava comentando a correria que foi no final do ano passado sobre todas as dúvidas que todo mundo tinha sobre o momento de deliberação, se a lei tributária está seguindo a lei societária, se isso pode, se não pode. Enfim, um contencioso já gerado automaticamente no momento que a lei é instituída. Então, só aumenta o contencioso já tão expressivo que a gente tem no Brasil. Eu vou até trazer aqui, mencionaram mais cedo, acho que o Edu até projetou, e acho que o Fábio também mencionou, né, a questão do contencioso brasileiro. E acho que, salvo engano, o Edu também mencionou o estudo do CNJ com o INSPER, né, que é o relatório do contencioso tributário brasileiro, salvo engano, de 2022, foi a última edição. O Brasil hoje, é bom lembrar, né, o Brasil hoje tem 99% de todos os contenciosos tributários do planeta. 75%
do PIB, ou seja, algo em torno de 5,5 trilhões de reais, e processos que duram, em média, 16 anos. Então, ninguém quer isso. O custo que traz para as empresas, o custo que traz para o próprio país. Para a Receita também, para a PGFim. Para todo mundo, enfim, é um atraso para a sociedade como um todo. E, de novo, nesse sentido de reforma ampla, isso deveria ser visto também. Isso deveria ser ajustado, de processo legislativo feito de maneira tão corrida como foi a própria 15.270, faltou muita discussão ali para chegar num texto claro que pudesse ser implementado. Um ponto que o André estava comentando também, acho que a gente tem que aproveitar esse momento de programas de conformidade, é algo que vem sendo mais instituído no Brasil, para tentar gerar essa confiança. Acho que é um caminho ainda a ser construído, enfim, programa Confia, Sintonia, diversos programas que estão sendo instituídos, mas que possa haver um diálogo, que possa haver, não tem um lado inimigo do outro. Acho que quando a gente tenta levar propostas é para facilitar o ambiente de negócios. Ninguém quer, não digo ninguém, né, mas as empresas sérias que estão, elas querem fazer o negócio e que tenha clareza. Acho que no final das contas o investidor estrangeiro, o investidor nacional, seja quem for, ele quer uma estabilidade, ele não quer tomar uma decisão de investimento a longo prazo e ter uma mudança na regra no meio do caminho. Ou, às vezes, nem é a mudança na regra, mas é uma mudança na interpretação da regra e como isso afeta diretamente o negócio no Brasil e como a gente volta no ponto anterior, de perder a competitividade, perder a atratividade e uma redução que a gente tenha do próprio indústria brasileira. Bons pontos, Alex. Eu vou adicionar aqui, tomei nota aqui de 2 pontos para compartilhar, e um pouco mais específicos, né? Acho que um ponto que a gente pode pensar quando a gente tiver, se a gente puder contribuir com esse processo, né, de uma reforma do imposto de renda mais amplo, e aí voltando aqui também, né, no que é específico da nossa indústria, né? A gente tem vários pontos de conflito, né, dada a natureza do negócio, longos ciclos de investimento, etc. Quando a gente olha... uma nova 13586, né? Enfim, algo talvez que seja a última reforma específica da indústria. Específica. Né? Depois repete. Seria bem-vindo, né? O que estaria nessa lei, então, Marcelo? Olha, você sugere? Qual seria a sua sugestão? Eu acho que é um ponto que eu acho que é interessante, que a gente já falou 1000 vezes, quem é da velha guarda aqui de IBP vai lembrar que esse é um assunto aí, mais do que requentado. Aparece até que já saiu de pauta, né? Já se falou tanto nisso, não escuto mais ninguém falar. Que é justamente a gente tem um ciclo, né, uma indústria que tem intensiva de capital no primeiro momento, um ciclo que vai ali de 5, 7, 8, 9 anos, né, de investigação, pesquisa, exploração, fura um poço, tem descoberta, declara comercialidade, começa a desenvolver, os ativos são de longo ciclo, demoram anos para serem construídos, 3, 4, 5 anos até, eventualmente, e aí, muito tempo depois, no futuro, você começa a produzir, de fato, tirar riqueza e gerar riqueza, né? Mas não termina aí, né? Então, e também, sem querer dar spoiler no painel seguinte, que vai falar do tema do descomissionamento, né? Mas é uma indústria que tem descomissionamento, que tem um compromisso de capital significativo no final da campanha, quando já não se faz dinheiro, né? Claro, a gente quer sempre olhar, né? Sempre se tem um olhar de que tem essa ficção, né, da continuidade da empresa, da pessoa jurídica, mas aqui a gente está falando de uma campanha que tem início, meio e fim, né? Não é uma prestadora de serviço, né? O ativo é limitado, né? Então, você chega em um determinado momento, você esgota, né? Tem o depletion, né? Você acaba com aquele reservatório, você não tem mais produção, e você tem uma série de compromissos assumidos com o regulador, de você colocar, né, todas aquelas estruturas em condições que não vão ter impacto no meio ambiente, e por aí vai, né? Já se falou aqui em outros painéis desse ponto, e acredito que vão aprofundar no painel seguinte. E aí hoje a gente tem uma situação que é o efetivo gasto, né, com descomissionamento, ele só vai acontecer no final, no momento em que a gente já não tem mais bases tributárias positivas de imposto de renda. E o que fazer com esse gasto, né? Então, quer dizer, você tem um descasamento entre o momento em que você gera lucro e o momento que você reconhece uma parte considerável desses gastos, não é uma parte desprezível, é uma parte bastante considerável, dependendo da complexidade do campo. Campanhas de pré-sal, eles são bastante expressivos, vide as garantias que são oferecidas à ANP, quem trabalha aqui em empresas de IP sabe. E o que você vai fazer com aquele prejuízo que vai ser gerado, né? A esperança é que você tenha outros ativos onde você possa acabar utilizando. A gente não tem ring fence por ativo no Brasil, tem por empresa, o André acabou de mencionar. Então, o que fazer?
Já ouvi vários comentários sobre esse pleito, né, da gente ter alguma regra que nos permita, de alguma maneira, equalizar esse descompasso entre gasto e receita, e geração de receita. Já ouvi a resposta simples que é, então você tem que ter outro empreendimento, você usa lá no seu outro empreendimento. Essa é a resposta fácil. Mas também não é algo inédito da indústria, né? A gente tem hoje, por exemplo, para contratos de ciclo de construção de longo prazo, já há muito tempo na legislação de imposto de renda, do PIS e COFINS também, a possibilidade de você ter um reconhecimento, né, de receita casado com o desembolso, né, com seus gastos. Tem lá aquele critério lá o POC, né? É o POC, ou o milestone, né? Então, isso já existe na legislação. Será que a gente não poderia ter alguma coisa semelhante? Não sei. Será que a gente pode pensar em outras ferramentas que já são utilizadas em outras jurisdições? Por exemplo, tem vários países, eu tomei nota aqui, mas fechou aqui, mas enfim. Tem países que admitem, a gente fala muito aqui do aproveitamento de prejuízo fiscal para o futuro, né, que é o carry forward, mas também existe países que adotam o carry back. Então, no momento em que você, numa determinada campanha empresarial, entra num ciclo de prejuízo, você pode utilizar aquele prejuízo para se ressarcir do lucro de anos anteriores, né? Então, tem isso no Reino Unido, acho que, se não me engano, o Canadá tem, Austrália eu acho que tem, enfim, eu perdi minha lista aqui. Eu vou conseguir. Porque a sua lista tem a minha Canadá, Alemanha, Japão, Coreia, França. Esse foi um estudo que eu fiz, só considerando as principais economias do G20, né? Então, isso aqui não é um cherry picking, foi só olhando para esse grupo de empresas de maiores economias, então é o que acontece. Acontece de qualquer maneira? Não, tem limitações, tem limitação temporal. Então, salvo engano, o UK você pode voltar até 2 anos o prejuízo, que funcionaria, talvez funcione, né? Tem países que você pode voltar 1 ano, tem países que tem cap, enfim, não é também 100% sem limitações, mas é um caminho. Agora, eu acho que seria mais fácil, e esse talvez está mais alinhado com o que a indústria sempre pleiteou, mas isso nunca foi para frente, que é fazer como outros países fazem, tal como Noruega, acho que o UK também, Austrália, que é permitir a dedução fiscal com a provisão, né? Mas parece uma abominação isso, né? Pô, você vai tomar dedução fiscal com provisão? A gente faz isso com provisão do 13º, não pode fazer com gasto de descomissionamento, né? Eu não posso ter um critério de alocação por receita, como a gente faz num contrato, num POC, por exemplo, né? Isso é um ponto importante que por que não endereçá-lo se a gente tiver essa oportunidade de propor, né, uma agenda positiva, de construir isso junto com o governo, né, para frente. Então, esse é um ponto que eu acho que vale mencionar. E um segundo ponto que eu acho que é importante também, e que o projeto lá do Guedes tocou, que é a gente falar sobre a nossa trava de 30%. Né? O Brasil hoje tem um regime, se você olhar nas maiores economias do mundo, olhando para o G20 hoje, se eu não estou enganado, tem um regime mais restritivo de trava, de compensação de prejuízos fiscais. Não vou nem entrar na discussão do encerramento da empresa, que tem uma jurisprudência que é absolutamente assustadora nessa direção, né, de você não conseguir nem não aplicar a trava no caso de liquidação empresarial, que é a coisa mais absurda que você pode imaginar. Mas, enfim, voltando. Então, você tem hoje um regime mais restrito das maiores economias do mundo, né? Então, o que a gente poderia pensar? A proposta do Guedes, lá do PL 2337, salvo engano, ele vinha trazendo duas modificações ao nosso regime atual, né, que é a trava de 30 por tempo indeterminado para frente. Ele limitava no tempo quando você poderia utilizar seus prejuízos. E aí eu concordo que essa talvez seja dos pontos de melhoria da proposta do Guedes, né? Salvo engano, o tempo era 4 anos, se eu não estou enganado. Acho que era. Acho que era 4 anos. Que, pensando aqui, voltando ao início da minha fala, talvez não funcione como uma indústria que tem um longo período de maturação, né? Então, a gente 5, 7 anos aí incorrendo em gastos que vão gerar prejuízo fiscal. Uma trava de 4 anos, a gente perderia esse saldo, então não funcionaria. Talvez a gente teria que pensar num período um pouquinho maior, que também desse conforto à Receita Federal, naturalmente, e pensar em mecanismos de trava que
que também não sejam tão restritos. Na proposta do Guedes não tinha trava. Você poderia compensar integralmente o prejuízo do ano 1 com os lucros oferidos no ano 2. Né? E faria isso até o ano 4. A partir do ano 5 você perderia o que você tivesse de saldo. Né? Você está tirando isso da sua cabeça porque você não gosta dos 30%? Várias economias adotam outras travas, estão trazendo aqui no meu caso mais próximo, Estados Unidos tem uma trava de 80%, é ilimitado também, assim como no Brasil, sem inflation adjustment, assim como o nosso, mas há um limite da trava de 80%. Se você olhar para Noruega não tem trava, França, Japão, acho que Canadá, a trava é de 50% ou 60%. Então, isso acontece assim, nas principais economias do mundo e a gente segue lá com a nossa travinha de 30%. Né? Considerando essa dinâmica, né, capital intensiva no início, e não apenas itens que vão ser ativados. Né? Você tem uma série de gastos, de acordo com o FRS, que vão imediatamente para o seu resultado contábil, ainda que em fase pré-operacional. Né? Você tem um prejuízo no início, lucro no meio, prejuízo no final. Então, assim, a legislação, de fato, não se aplica, não captura a realidade da indústria, então acho que mereceria uma atenção especial, assim como tivemos na 13586, que foi muito bem-vinda nos pontos que toca, não apenas no repeto, naturalmente, mas também nos pontos que tocam imposto de renda. Então, acho que eram esses 2 pontos que acho que a gente precisaria, seria interessante se a gente conseguisse endereçar, trabalhar, sempre pensando, né, o que poderia ser também bem recebido por outras indústrias, não apenas a nossa. Né? A gente fica aqui muito focado na gente, né, e a Receita tem uma visão macro da economia, mas eu acho que a nossa indústria, assim como outras indústrias extrativistas, talvez mereçam alguma atenção especial nesses pontos. Senão a gente acaba gerando um desequilíbrio, uma situação de desequilíbrio econômico. Não, de fato. É uma indústria que tem uma certa percepção, né? Assim, talvez como bancos, instituições financeiras, já uma indústria que tem recursos, né? E aí tem toda a discussão de imposto seletivo, agora de imposto de exportação, né, mais recente, e que por vezes, vamos dizer, essa tentativa de extrair valor dessas indústrias nem sempre vem com, né, os melhores instrumentos legislativos. Né? Acho que com relação à reforma do IR, né, e o corte que a gente fez aqui para conseguir se até ao tempo, né, que já começa a chegar próximo do encerramento, né, acho que a gente conseguiu capturar bem aqui bastante das nossas discussões, enfim, né, tanto com relação ao que a gente colocou na parte inicial do painel de críticas, né, a gente tem que ter um olhar crítico e trazer as discussões, o que está faltando, enfim, a nossa crítica aqui com relação à regulamentação da 15270, que foi ali, enfim, né, é isso. Acho que esse picotamento é complicado, né, ou seja, a proposta que acabou não vingando na administração passada de uma reforma mais geral do IR, eu também via com bons olhos, acho que é muito para se olhar o sistema como um todo, mas acho que aqui é uma questão de pragmatismo, né? Acho que essa lei Robin Hood, ou seja, né, ela tem um apelo político muito forte, ou seja, eu vou tirar 10 milhões de brasileiros do ambiente de tributação do imposto de renda e vão ter ali, né, aqui eu estou falando no universo da pessoa física do imposto mínimo, mas que é o contexto em que se passou essa tributação de dividendos que afeta essa indústria aqui, que talvez não tinha nada a ver com essa discussão de quem paga imposto de renda no Brasil na pessoa física. Né? Uma troca de tira 10 milhões com uma isenção de 5, 7,5 e vou trazer aqui 160 mil contribuintes, né, que nas projeções serão aqueles que vão estar sujeitos, né, ao IRPF, ao Imposto de Renda Pessoa Física mínimo de 10%, né, já com essa antecipação aqui quando a gente tem dividendos. É lógico, né, não por acaso, apesar de talvez que eu lembre 3 ou 4 PLs ou propostas de tributação de dividendos, uma delas dentro de um contexto de uma reforma maior, né, com uma redução da alíquota corporativa, 34% de tributação de carga combinada, não tem lugar nenhum do mundo hoje em dia. Né? Há 20 anos atrás isso era uma realidade, talvez na Alemanha, tinha sistema de imputação ainda, né? Mas realmente 34%, né?
de alíquota combinada e depois mais uma alíquota de 10% sem imputação ou com crédito que a gente vai ter, que a gente não sabe como ainda, se de fato esse crédito vai se materializar, gera uma incerteza muito grande, né, no ambiente que, em franca ebulição com reforma tributária do consumo, enfim, discussões de TP, né, mas, enfim, né, isso é Brasil, né, é o que a gente está acostumado e são as dores que a gente enfrenta no dia a dia, né, pessoal? E não sei, a gente acho que ainda tem aqui mais cerca de 5 minutos. Eu ia pedir então para o Alex e para o Marcelo, né, fazerem talvez considerações finais aqui no nosso painel e, tendo tempo, a gente abre para a pergunta da audiência. Bom, queria começar agradecendo aqui nossa parte de encerramento, novamente, o convite. E nesse contexto de que a gente trouxe de uma agenda propositiva, queria só reforçar acho que esses 3 pilares que eu acho que a gente deveria trabalhar nesse contexto de reforma ampla. O de readequação, enfim, não fazer simplesmente trazer uma tributação de dividendos sem readequar uma alíquota corporativa de 34%, então uma redefinição da tributação. A simplificação, como a gente pode trabalhar em modernizar o sistema, trazer regras mais claras que vão facilitar no dia a dia operacional, e segurança jurídica e previsibilidade. Acho que são, nesse contexto de reforma ampla, são pilares que a gente deveria se basear para construir um pouco desse cenário novo que a gente almeja, novamente, almejando trazer mais competitividade, manter a competitividade, manter a atratividade, não fazer com que o investidor, ao comparar onde ele vai fazer o seu investimento, que ele acabe fugindo do Brasil por temas tributários. Então, acho que de maneira geral, era essa reflexão que eu gostaria de trazer e de propostas para a gente pensar. Bom, acho nada a acrescentar nesse ponto, na perspectiva nossa interna, né? Trazer só um ponto que já foi trazido aqui em outros painéis, que eu acho que é muito importante que a gente tenha sempre esse cuidado, a perspectiva externa também, né? Foi colocado aqui o ranking do Brasil, isso foi um estudo feito pelo IBP, muito bem feito, ranqueando os sistemas fiscais do Brasil, e isso inclui não apenas as participações governamentais, mas os tributos também. O Brasil ainda tem atratividade, mas, né, medida após medida a gente vai minando essa credibilidade, vai minando essa atratividade, num cenário em que a gente tem volumes, sobretudo num cenário de altos preços de petróleo, né, você tem países que passam a se tornar também interessantes, né, países que tenham sistemas regressivos, por exemplo, de tributação, e a gente vai se colocando cada vez mais numa posição menos competitiva. Guiana está aqui do lado, Suriname, Nigéria, Namíbia, enfim, e tantas outras localidades. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração sempre dentro desse pacote, né? E assim, acho que num contexto em que a gente vai falar de reforma do imposto de renda, acho que novas mudanças virão, enfim, se a gente tiver essa oportunidade, né, de pensar numa reforma mais ampla e que leve em consideração as particularidades da nossa indústria, também acho que seria muito bem-vindo, né? A gente é uma indústria diferente, não é como todas as outras indústrias. Coloco aqui também próximo à nossa realidade a indústria de mineração e algumas outras também. Então, acho que é importante que a gente consiga construir algo que acomode a realidade econômica dos negócios. Não existe um one size fits all, né, para o princípio de legislação de imposto de renda. E daí, né, a gente aqui no Brasil, né, você vai olhar para muitas outras localidades, todo government take está dentro de um contrato de partilha, né, com cláusula de estabilidade. A gente não tem isso aqui, não há nenhum indicativo de que teremos. Então, que pelo menos a legislação tributária que vai mudar no meio do jogo, né, é um jogo de 30 anos de campanha, que pelo menos ela esteja minimamente adequada à realidade da indústria, né? Senão a gente acaba indo cada vez mais fundo nesse buraco de não sermos um país competitivo. Exato, né? A gente não pode perder uma oportunidade, né? né? O Brasil é pródigo em perder oportunidades, é uma indústria que, enfim, né, talvez em 2050, daqui a 25 anos, enfim, acho que os debates serão diferentes, talvez essa coisa, não, é um projeto de 30 anos, mas já acho que teremos uma realidade diferente, né, e talvez, é isso, acho que, aí, né, usando o exemplo do Marcelo aqui da nossa conversa, né,
Guiana aqui do lado, né? 10 anos atrás não se falava. E hoje já tem uma produção que daqui a pouco é quase metade. Quase 1 milhão de barris. É, Até o meio do ano que vem vai para 1,3 milhão de barris. Exato, ou seja, está num número aí, né, altamente expressivo. E o Brasil, claro, a gente vê aí um crescimento, né, da indústria muito grande, mas que talvez pudesse ser maior. Mas, lógico, é um país muito maior, né, continental e de uma complexidade muito maior. Acho que a gente tem aqui talvez 2 minutinhos, vamos talvez, né, abrir alguma pergunta da audiência. Não, então, tá o Eduardo lá atrás, não. Né? Então, aqui, né, enfim, quem tem juízo obedece. Então, a gente, né, sem maiores delongas, eu queria aqui, né, em nome do painel, agradecer aqui, né, já no final do dia, a paciência de todos para um assunto que nem sempre, né, é mais área do imposto de renda, não pode ser não tão interessante para alguns de vocês, mas queria parabenizar aqui, né, os colegas Alex e Marcelo, que fizeram um grande trabalho, né? Eu sou suspeito, claro, mas achei ótimo o painel, então parabenizá-los e agradecer aí o esforço e as brilhantes apresentações. Muito obrigado. Obrigado, A pessoal. todos. Os panelistas, obrigado.